Vem cá, pastor Lucas. Queridos, amo apresentar crianças ao Senhor. Se tem algo poderoso que eu aprendi é quando nós consagramos, e talvez você esteja vindo pela primeira vez, segunda, nós não batizamos crianças quando pequenas. Nós entendemos que quando ela crescer e escolher por si próprio, ela se batizará, ou ela decidirá, se batizar. Quando criança, com a anuência dos pais, com o entendimento dos pais, nós entregamos, consagramos essas crianças ao Senhor, e é isso que nós vamos fazer essa noite. Como nós temos duas, eu pedi para o pastor Lucas vir aqui. Ô glória! Aí a família linda, abençoada. Vem cá, gente, um pouquinho para frente aqui, ó. Vocês aqui comigo também. Vocês estão aí no fundo, vem cá, pertinho. Ô pastor, pega a Sarinha, a Sara e o Aziel, e eu vou pegar o Aziel. E cadê a pastora Ana? E ela vai segurar o microfone. Estenda sua mão para cá. Pai, nós temos aqui duas crianças, o Aziel e a Sara. E nesta noite, diante do teu altar, com testemunhas, essas mãos estendidas, sobre a anuência dos pais, Pai, nós queremos consagrar. Pai, queremos declarar que no reino espiritual, todas as vezes que anjos e demônios olhar para essas crianças, vão ver a marca, o selo do Senhor sobre a vida delas. Pai, declaramos a unção, a presença, a glória do Senhor sobre elas, que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, e aonde elas forem, que o Senhor vá junto, que os teus anjos vão junto, Senhor, e que o Senhor possa guardar e proteger a vida delas. Muito obrigado pelos pais, dê sabedoria, para que eles possam ensinar no caminho que eles devem andar, crescer. E nós, Pai, como pastores, como igreja, consagramos e abençoamos essas crianças, o Aziel e a Sara, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, vamos que vamos, glória a Deus, que tempo precioso de louvor, de adoração, que dias incríveis que nós temos vivido. Glória a Deus por você estar aqui nessa noite. Quero trazer algo para os nossos corações. Eu tinha algo totalmente diferente, queridos, e Deus... Enfim, eu creio que é algo muito pertinente para esse momento, para esse tempo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim o texto: naquele dia, repita comigo, naquele dia. De novo. É naquele dia. Sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Amém? Pai, nós entregamos esse tempo de palavra, fale conosco os nossos corações, ministre, Pai, como o Axon orou, que Teu Espírito Santo faça aquilo que homem nenhum pode fazer, que o Senhor nos convença, que o Senhor nos ensine, que o Senhor traga revelação,
Eis-me aqui, Pai, que eu possa ser um canal nas Tuas mãos e que a Tua glória, o Teu nome, aquilo que o Senhor tem para nós, possa fluir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto conhecido que Jesus está falando com os seus discípulos, e ele começa esse versículo falando naquele dia, e a minha pergunta é, que dia é esse? Que ele faz questão de falar, naquele dia. E se você voltar um pouquinho o texto, e nós vamos voltar, aí todo o capítulo de Marcos, você vê que foi um dia que Jesus trouxe muitas palavras, muitas revelações, muitos ensinamentos. Jesus doutrinou, ensinou, revelou, liberou palavras para toda a multidão e os discípulos que estavam com ele. Se você voltar no versículo 1, apaga essa luz aqui para mim, por favor. Não os cobre, só a primeira. Isso, bonitão, obrigado, te amo. Dá um reflexo bem aqui no meu. Se você, querido, voltar no versículo 1, fala assim, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Versículo 3, ouvi, eis que saiu o semeador E aí você conhece essa parábola, mas a primeira parábola que Jesus começa a ensinar, a primeira palavra liberada sobre aquele povo, é sobre a parábola do semeador, onde ele fala que ele pega semente e sai a semear, e essa semente cai em 4 terras diferentes, e você conhece toda a história. Um pouquinho para baixo, Jesus explica, não, pode deixar acesos as outras, eu prefiro. Um pouquinho depois, Jesus explica essa parábola. Versículo 11, ele fala o seguinte, e eles respondeu, a vós outros é dado conhecer A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Queridos, presta atenção que nós temos que chegar num lugar. Jesus ele está falando para os discípulos que têm mistérios do reino, que ele estava liberando, que ele estava ensinando, que ele estava passando, e tinha gente que não iria entender, captar. Tem gente, querido, que vai estar escutando às vezes a mesma coisa, a mesma palavra, está no mesmo ambiente, mas não vai conseguir perceber, discernir o mistério do reino de Deus. E aqui Jesus está falando para vocês, eu revelo os mistérios. Para Iamir, eu revelo os mistérios. E ele continua, versículo 14, ele fala, o semeador semeia e também você conhece, porque como os discípulos não tinham entendido a parábola, ele fala, o que é isso? E ele fala que a semente é a palavra. Diga assim, a semente é a palavra. Eu sei que você sabe, ele também explica o significado das 4 terras, as diferenças dos solos, mas ele continua, e a outra parábola, versículo 21, NTLH, só essa, Arthur, por favor, porque fica mais fácil eles entenderem. É a parábola da candeia. Jesus acaba do semeador, ele explica a parábola do semeador, agora ele já entra na parábola da candeia e diz o seguinte, Jesus continuou, por acaso alguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio. Jesus, agora ele traz uma outra
uma outra revelação, uma outra palavra, Ele libera outra coisa falando da luz, da lâmpada, e que ela não pode estar em qualquer lugar, mas para ela cumprir o seu propósito, ela tem que estar no lugar certo. E Jesus também continua, versículo 26, RA de novo, tá? Ele continua falando outra parábola, agora a parábola da semente, chama 26, fala o seguinte: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Jesus está falando que aquela pessoa, aquele semeador, ele pega essa semente que nós acabamos de aprender que é a palavra, ele semeia e ele dorme, ele descansa, e de repente, a hora que ele acorda, ele nem percebe, não sabe como, mas essa semente germinou, cresceu. Ele continua, versículo 30, agora ele fala a parábola da mostarda. Disse mais, assemelharemos o reino de Deus? A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeado ele, e se torna maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem animar-se à sua sombra. Querido, aqui você sabe, de novo ele está falando de uma semente, agora ele fala da semente do grão de mostarda. Muitas vezes nós lemos e falamos isso errado, fala que, se a tua fé for do tamanho, e o texto não diz do tamanho, fala como um grão de mostarda, né, que é pequenininha, mas quando semeado, ele cresce, frutifica e se torna a maior das hortaliças. Escuta e já recebe isso. Sua fé pode ser pequena, mas uma vez semeada, ela vai crescer e multiplicar. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: a minha fé pode ser pequena, mas uma vez semeada, ela sempre cresce. Querido, em todo o capítulo, Jesus está falando sobre semear, sobre sementes, sobre a palavra liberada, sobre a palavra que eles receberam. Se você pegar tudo isso, todas as parábolas falam sobre semear, em diferentes formas. E Deus começou a trazer algumas coisas, entendendo que a semente é a palavra. Eu não sei se você já foi no mercado ou se você já fez uma horta na sua casa, mas você vai e você compra um saquinho pequenininho de cebolinha e um saquinho pequenininho de salsinha, de coentro, do que você gostar. Ele vem hermeticamente fechado. Você abre o envelope, tem um outro envelopinho lá dentro, você abre de novo aquele envelope e tem um monte de semente que faz anos, meses que está lá. São sementes. Tem todo um DNA da planta, daquilo que você comprou. Tem todo um potencial parado ali. Mas se nós não semearmos, aquele saquinho vai continuar somente semente, sim ou não? Agora, quando você abre e coloca ele em contato com os componentes necessários, terra, água, luz, então aquela semente que estava incubada, aquela semente que aos nossos olhos parecia tão pequenininha, começa a germinar, começa a crescer, e você fala: uau, eu sou bom mesmo em plantar horta. Por que eu estou te falando tudo isso? E agora chega no texto, depois de tudo isso, versículo 35, fala: naquele dia. Então é nesse dia que Jesus falou tudo isso, que Jesus liberou um monte de palavra, que entregou um monte de sementes na mão daquelas pessoas que estavam ali. Vamos lá, que eu vou clarear isso, você vai entender. Querido, nós viemos de dias incríveis na presença de Deus, sim ou não?
Final de semana passado, quem esteve aqui, o pastor Kesley esteve conosco, liberou muita palavra sobre a igreja, algumas pontuais sobre algumas vidas. Nós tivemos quantos pastores nesse altar, liberando palavras poderosas, ensino do Senhor. Nem um mês atrás, nós tivemos o pastor Guilherme. Queridos, foi algo assim, foram 3 ministrações, sábado à noite, domingo de manhã aqui, queridos, você não tem noção o que foi isso aqui, sabe? Acabou quase meio-dia, ninguém queria ir embora, a gente estava tudo aqui, um orando em línguas ali, outro deitado aqui, outro joelhado lá, e uma atmosfera, sabe? Mas o que eu quero trazer para você? Para nós entendermos a mensagem aonde eu quero chegar. Eu quero trazer esse naquele dia, como os dias de palavras que nós estamos recebendo. Amém? Nós recebemos muitas palavras. Nós recebemos mistérios. Tanto como igreja, como particular, algumas pessoas. Mistérios que às vezes a gente fica tentando discernir, entender, raciocinar, trazer para o natural, enquanto que a Bíblia fala que as coisas para o homem natural, as coisas de Deus para o homem natural sempre serão loucuras, porque elas se discernem espiritualmente, e às vezes a gente quer trazer algo que é espiritual, um mistério de Deus para o natural, e a gente não vai conseguir entender, e a gente choca no conflito na mente, a gente vai para casa e começa a pensar, e questionamentos, e dúvidas, e perguntas. E por isso essa mensagem. Naquele dia, eu estava lá. Muito bem, Jesus fala, eles atravessam a tempestade, Jesus dá uma ordem naquele dia, fala, vão para o outro lado, vocês pegam um barco, nós vamos para lá, tem uma tempestade, Jesus está dormindo na polpa, eles acordam Jesus, e Jesus aquieta a tempestade, fala, homens de pequena fé, eles ficam admirados, uau, quem é esse, que tem todo o poder, ensina, revela, foi um dia incrível, mas agora vem e acalma a tempestade, então eles estão todos admirados, mas agora eu vou para um outro texto, que é onde eu quero chegar, e é o tema da minha mensagem, João 6, 22, no dia seguinte, tema da minha ministração, no dia seguinte, multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido só. Queridos, por que eu coloquei isso como tema? Porque no dia seguinte, porque eu quero trazer hoje um direcionamento, talvez um ensino, de como se mover depois de uma palavra profética, como se mover depois da profecia, o que fazer depois de tudo aquilo que nós vivemos naquele dia, como proceder, que atitudes tomar em cima de tudo aquilo que nós vivemos. Se você querer também pegar esse texto, é uma outra história, tá? João 6, 22, eles também estão para atravessar o mar, mas é um outro lugar. Se você for ver no dia seguinte, escute bem, Jesus aqui também faz muitos milagres. Se você voltar ao próprio texto aí de João 6, você vai ver que Jesus multiplica os pães, os peixinhos, aquela passagem que você conhece, está todo mundo desesperado, 5.000 homens lá, 3 dias escutando Jesus, e eu posso entender, enxergar que aquele povo tinha fome, tinha vontade de estar perto de Jesus, queria conhecer, porque ninguém fica escutando 2, 3 dias sem comida, e na hora de dispensar, eles não têm o que comer, e Jesus fala, e você conhece, Jesus multiplica os pães, e aquele povo come com fartura. Passa um pouquinho a multiplicação dos pães, Jesus, versículo 19, Jesus anda sobre o mar. Agora os discípulos vão, enfrentam a tempestade, de repente eles olham, Jesus está vindo, chegando até eles se assustam também, você conhece, e eles falam, não temas, sou eu.
E passando tudo esse dia, a gente chega no versículo 22 que fala no dia seguinte. E é aqui que eu quero falar. O dia seguinte de milagres que nós vivemos, o dia seguinte de revelações, de profecias, de palavras proféticas, como se mover, o que fazer. E eu quero trazer um entendimento, queridos, antes até de eu continuar. Nós temos muitas pessoas que estão chegando, pessoas novas, e eu preciso te dar um ensino sobre isso. Tem 3 coisas que eu acredito que são extremamente importantes para a gente discernir nesse tempo, ou no dia seguinte. Primeiro é a própria profecia em si, fala profecia. A segunda fala atitude. E a terceira fala geografia. Queridos, são 3 coisas diferentes, porém importantes, que nós precisamos discernir. Está na moda a gente falar sobre profecia, sobre palavra profética, o culto profético, a conferência profética. Eu sei de um profeta. Escute. Jesus, quando ele vai falar sobre os pilares da igreja, Jesus ensina que nós precisamos ter 5 pilares. Ele fala que tem os apóstolos, que tem os profetas, que tem os evangelistas, que tem os pastores e mestres. Uma igreja saudável, eu tenho convicção que precisa fluir nesses 5 pilares, querido. Vou repetir para você entender. Cada um de nós tem uma essência desses 5. Cada um de nós tem um pouquinho. Não é um pouquinho. Cada um de nós vai se identificar, talvez essa palavra seja melhor, com um desses 5. Sabe aqueles, quem já fez aqueles negócios de temperamento, colérico, melancólico, sanguíneo? Queridos, são 4 tipos de temperamentos que descrevem o caráter humano. Cada um de nós, você pode ter um pouquinho de um pouquinho de outro, mas sempre você vai se identificar com um pouco mais. Da mesma forma, quando Jesus coloca os 5, sempre eu e você, nós vamos se identificar com um pouco mais de um desses 5. Talvez você esteja novo, talvez você não entenda, mas você vai ver que isso é fato. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente, querido, que vai amar o culto profético. Liberou a palavra profética. Nossa, eu me identifico, eu entendo isso, querido, porque é algo que move ele. Mas tem gente que vai amar o culto de mestre. Nossa, não, para mim, o que eu gosto mesmo quando eu venho aqui na IBD e o pastor Lucas fala aquelas coisas. Falando nisso, querido, glória a Deus pela IBD de hoje. Parabéns para um monte de gente que veio. Você que não veio está perdendo. Domingo que vem vai ser sobrenatural. Só vou te dar uma palhinha. Não vou não. Não vou não. Você vem domingo que vem, entendeu? Mas volta. Então, queridos, e está errado nisso? Não está errado. Cada um vai se identificar, gostar de um. Tem gente que é muito mais pastoral, tem gente que é evangelista. Não adianta você falar para ele ser mestre, que ele pega a Bíblia, ele vai ler porque ele tem que ler. Ele não gosta de entrar nas linhas. Não, ele quer chegar para o cara e falar: Jesus salva, você precisa sair dessa vida, vamos comigo, porque é isso que queima no coração dele. E glória a Deus, porque nós temos que ter os 5 pilares dentro da igreja. Amém? Então esse é um entendimento importante que nós temos que ter. Agora, quando a gente fala do profético, todos nós temos um pouco do profético. A gente fala: vamos fazer um ato profético. O que é isso?
você tem autoridade, queridos. Quando o Espírito Santo, você aceitou Jesus, você é nova criatura, o Espírito Santo está dentro de você. Então quando você fala, eu vou declarar uma palavra profética, eu vou fazer um ato profético, eu vou ser o profeta na minha casa, eu como sacerdote, eu quero profetizar na minha casa, querido, isso é um dever seu, isso você sim tem que fazer. Quando você pega a Bíblia e começa a declarar a tua palavra, a palavra de Deus sobre a tua casa, o que você está fazendo? Profetizando aquela palavra no teu lar. Às vezes Jesus já liberou, já entregou, já derramou muita coisa sobre você, e está ali tudo na palavra, e você não toma posse, não declara. Toda vez que você declara, você está alimentando o reino espiritual do céu de Deus, para atuar a teu favor e a tua casa. Amém, queridos? Então eu chego lá e falo assim, eu quero profetizar que quando eu sou fraco eu sou forte, o Salmo 91, que pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Queridos, eu amo Zacarias 2, versículo 5, que fala assim, que o Senhor faz uma muralha de fogo à minha volta, e que Ele mesmo é a glória no meio dela. Queridos, eu saio aleluiado quando eu começo a profetizar, Senhor, o Senhor mesmo vai fazer um cerco de fogo na minha casa. Eu declaro essa palavra sobre a minha família, sobre a igreja. O que eu estou fazendo? Eu estou profetizando a palavra do Senhor, amém? Agora, tem o dom da profecia, é outra coisa. Isso é um chamado, igual tem dom de cura, igual tem outros dons, que são para aqueles que o Deus escolhe, que são dons de revelação, que são dons que Deus vai trazer para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e aquilo que vai fluir. Agora, querido, escuta isso, toda palavra revelada, ou toda palavra profetizada, ela tem 3 princípios bíblicos. Fala assim: edificar, exortar e consolar. Queridos, tem a palavra profética de revelação, ou a profecia, ela tem que entrar nesse quesito. 1 Coríntios 14, versículo 3, por favor. Mas o que profetiza, presta atenção, vamos entender, queridos, isso é maturidade para a igreja. O que profetiza, ele fala aos homens, diga comigo, edificando, exortando e consolando. Querido, toda palavra de Deus, profeta de Deus, a palavra vai servir para edificar, ou para exortar, ou para consolar. Falei os 3? Repeti algum? Não, falei certo? Vocês estão aí? Ah, bom. Queridos, é claro que vai ajudar no nosso posicionamento, isso Deus usa como respostas, isso Deus usa como direcionamento, isso vai trazer temor, vai trazer zelo, vai trazer fé, tem um monte de coisa que, claro que a palavra profética Deus usa, mas nós temos que entender o real sentido daquilo que o dom da profecia serve para nós como igreja, amém? Agora, muitos de nós, tem muita dificuldade de crer, de aceitar. Por quê? Querido, pelos traumas, pelos escândalos, por tudo aquilo que nós já escutamos, já vimos, por tudo aquilo que... Agora abra comigo, por favor, 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. Não desprezeis vamos lá, nós temos que tomar um cuidado, porque às vezes, pelas nossas feridas, por aquilo que já nos deixou tão incrédulos, tão céticos, às vezes a gente despreza algo que a Bíblia fala que não é para a gente desprezar. Próximo versículo, olha lá, mas fala assim, julgai, 21, julgai todas e retende o que é. Escuta isso,
Julgai, querido, todas as coisas. Está falando para julgar a profecia, não é o profeta. Quem julga o profeta é Deus, ele vai se acertar com Deus. Agora, eu e você, está falando para a gente não desprezar as profecias, mas para a gente julgar, para a gente orar, para a gente apresentar diante de Deus, para a gente ver se ela está edificando, exortando, se traz paz. Isso é uma função nossa. Agora, muitas vezes a gente vê aquele ambiente, a gente já despreza. E às vezes pelas feridas, pelos traumas, pelas dores, pelo momento que nós estamos vivendo. E querido, e vou te falar, tem muita gente pilantra mesmo, tem muito falso profeta. Você tem que ficar veiaco mesmo, você tem que ficar atento, porque tem gente que é charlatão. Agora, os maus, aqueles que usam, que deturpam, aqueles que fazem isso e vão prestar conta com Jesus, não podem acabar com tua fé, para você viver aquilo que Deus tem para você, como profecia, como palavra de Deus, como palavra de revelação. Amém? É algo importante que nós temos que vigiar no nosso coração. Ah, pastor, então quer dizer que eu escutei a palavra, eu tenho que aceitar e... Não, querido, vamos lá, Atos 17, versículo 11. Nós acabamos de ler Tessalonicenses. Olha o que Paulo fala. Ele fala o seguinte: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a... examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Deixa eu traduzir isso para vocês. Paulo está falando o seguinte: gente, os crentes de Bereia são top, porque quando eles recebem uma profecia, eles não desprezam, eles recebem com toda a avidez. Querido, com toda a avidez é com todo o coração, com todo o entendimento, mas eles vão lá e eles examinam tudo, se está na escritura, todos os dias, para ver se procede. E aqui eu preciso falar um negócio, querido: não existe profecia para a sua vida que fuja, que descumpra princípios e valores da Bíblia. Se você receber alguma coisa, você orou, você viu, testificou e está na Bíblia, está tudo certinho, ok. Se tem alguma coisa, por lindo que seja, que não bate com aquilo que a palavra de Deus está falando, nunca Deus vai trazer uma palavra para a igreja, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, que não cumpre aquilo que a Bíblia está nos orientando, os seus valores, seus princípios. Amém, queridos? Falei sobre profecia, eu falei que eram 3 coisas: profecia, atitude e geografia. O que é atitude? Querida, atitude é aquilo que a gente faz depois que a gente recebe, né? A postura que nós devemos tomar. Nem vou entrar porque isso era outra pregação. Como é que eu prego? Tem jeito, então aguenta aí. Mas você entende que a atitude é aquilo que nós temos que fazer. E a geografia, querido, é o ambiente, é o lugar que acelera essa palavra profética. E eu estava ali, Deus trouxe algo no meu coração quando eu estava nisso. Lembra da mulher hemorrágica? Sim, tinha uma mulher que estava doente, querido, estava com hemorragia, 12 anos. Queridos, ela tinha uma palavra, escuta aqui, ela tinha uma palavra dentro do coração dela, que eu não sei quem falou, se foi o Espírito Santo que falou para ela, se foi alguém que falou para ela, e aí não me importa se é A, se é B, se é C, entendeu? Quando eu e você temos uma palavra e nós cremos, querido, não importa quem é o profeta, importa que nós agarramos e cremos nisso. E aquela mulher hemorrágica, ela tinha uma palavra. E qual era a palavra? Se eu só tocar nele, eu vou ser curado. Querida, ela tinha essa convicção. Mas o meio, a circunstância, a doença que ela tinha, a impedia de fazer isso. Ela era impura, ela não podia estar na multidão. Se ela tocasse alguém, ia deixar impuro. Ela era desprezada, ela era rejeitada. Era uma mulher que não tinha como. Mas ela tinha uma palavra: se eu tocar, só tocar.
E aí, queridos, para mim ela tem uma atitude incrível, que é vencer todas essas barreiras. Escute, quantas vezes nós temos uma palavra, nós cremos, e nós não temos atitudes que nos levam em direção a essa palavra profética, que nos impulsiona. Essa mulher, ela tem uma atitude, ela vai até Jesus, ela muda a sua geografia, agora ela está num ambiente que pode acelerar aquilo que ela acredita, a palavra que ela recebeu. Imagina essa mulher doente, eu sei que Jesus me cura, e ela está lá ajoelhada no quarto dela, até hoje orando, querido. Deus podia curar? Podia, se Ele quisesse, mas você conhece o texto, Deus só curou, e eu acredito que tinha muitas outras, porque ela tomou uma atitude, ela saiu, foi numa geografia diferente, e ela toca a veste de Jesus, e assim que ela toca, por aquilo que ela cria, pela palavra que ela tinha no coração, ela é curada, amém? Para você entender, deixa eu tentar, para mim a profecia é uma semente, ou é a palavra que nós recebemos, seja de Deus, seja um versículo que Deus, o Espírito Santo falou no seu quarto, seja a palavra que algum profeta falou, mas aquela palavra que queima dentro do nosso coração, é uma semente. A atitude, querido, o que é? É eu semear, é eu pegar o saquinho, rasgar, pegar aquela semente que está ali, que se ela estiver ali, ela vai ficar lá, preparar a terra, entendeu? Isso sou eu que tenho que fazer, escolher, preparar, adubar, e aí sim eu vou semear aquela semente. Isso para mim é atitude. E a geografia é, aonde eu vou fazer isso? Qual terra? Que lugar? Onde que é um lugar bom para florescer, para frutificar? Amém? Muito rápido falando disso, mas volta, porque eu preciso voltar para naquele dia. E aqui eu tenho algo, lá de novo, lá em Marcos, tá, Arthur, por favor? Queridos, a primeira parábola que eu falei foi da parábola do semeador, daquele dia. Nós vimos, você sabe, está no versículo 15, que a palavra a semente é aquela palavra que nós recebemos, e diz que o semeador saiu a semear, e a primeira terra que caiu, diz o texto, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem e tira a palavra semeada neles. Por que eu estou te falando isso, queridos? Porque nós como igreja, você como família, nós recebemos muitas palavras, e nesse primeiro domingo, eu quero trazer um cuidado, para que você não deixe Satanás roubar essa palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Nós temos que tomar cuidado, porque fala da semente, e que essa primeira terra, veio o diabo e roubou. A segunda parábola agora, queridos, é da candeia, que é da luz, versículo 21, fala, por acaso alguém acende uma lamparina, eu li na outra, né, mas é isso aí é candeia, por isso que eu pedi NTLH aquela hora. Por acaso alguém acende uma lamparina, uma luz e coloca debaixo da cama? Queridos, entenda isso. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Aqui o salmista está falando que a lâmpada é a tua palavra. Então, queridos, tem palavra que eu recebo, eu quero trazer para esse texto, que vai ser luz para o meu caminho, e ela sendo luz para o meu caminho, eu não posso deixar ela debaixo da cama, eu não posso deixar ela guardada, eu tenho que colocá-la num lugar apropriado, pegar essa palavra e viver para que ela possa produzir todo o direcionamento que Deus quer sobre a minha vida, amém? Terceira parábola, depois da candeia, ele fala sobre a semente. Aquele que semeia vai, deita e dorme. Semeou, o que ele fez, querido? Ele lançou a palavra, mas diz o texto que ele deita, dorme, ele descansa, e quando ele acorda,
ele vê que cresceu, que germinou. Escute. Tem muita gente que recebe a palavra e nem dorme mais, porque fica olhando para ver se vai cumprir. Nossa, mas passou um dia, passou uma semana e não cumpre. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Recebi, será que esse homem é de Deus mesmo? Ele falou isso e nada. Ei, descansa. Você recebe a palavra, você semeia ela, e você deita e dorme. Está lá o texto: depois que dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Querido, vai chegar um dia que você vai estar tão descansado, tão tranquilo, que a hora que você olhar, fala: meu Deus, essa semente, olha o tamanho, já virou uma árvore, eu nem imaginava, nem sei como ela cresceu, olha o tamanho que ela está, meu Deus do céu. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? É que às vezes a gente quer um milagre, a gente quer a árvore, a gente quer o fruto, e Deus dá semente. Vou repetir. Na verdade, vou melhorar isso. Você quer a mesa, você precisa do móvel, da cadeira. Não é nem da árvore e do fruto. E você ora, e o que Deus faz? Deus te dá a semente. E sabe por que Ele te dá a semente? Porque quando você semeia, querido, você gera aquilo, você cuida daquilo, você vê aquilo crescendo, você vê aquilo tomando forma. Se Deus te desse direto à árvore, sabe o que você ia fazer? Você ia pegar o fruto, comer, jogar a semente fora e pronto, acabou. Mas Deus é tão bom que Ele te dá uma semente, a hora que você vê, querido, você não vai nem saber como, já virou uma árvore, e agora não vai ser mais um fruto, vai ser um monte de fruto que vai abençoar você, a tua família e outros ainda. Agora, nós temos que descansar. Não adianta a gente sair correndo atrás. E aí depois vem, o texto, quando ele fala, depois de tudo isso, naquele dia, que Jesus liberou todas essas palavras, falou todas essas... Se você pegar até da mostarda, querido, o grão de mostarda ele semeou também, e depois que ele semeou, cresceu. É assim, nós precisamos disso. E agora Jesus fala, vamos para outro lugar, vamos para o barco, pega o barco, vamos para lá. Eu também acho incrível, porque imagina um dia, queridos, que eles estão cansados o dia inteiro, e agora Jesus fala, vai para o outro lugar, vai para o lado de lá, pega esses barcos e vão. E diz o texto, querido, que esse povo foi, e no meio houve uma tempestade. Diga, tempestade. Mas não foi Jesus que mandou? Sim ou não? Vamos lá. Esse povo está recebendo um monte de palavras, um monte de mistérios, um monte de revelações. Chega a noite, Jesus fala assim, agora nós vamos para lá. Queridos, eles estão cansados, estão com fome, às vezes estão com saudade de casa, mas em obediência, em amor, eles falam, não, nós vamos. Eles têm uma posição de obediência, eles entram naquele barco, e o que eles ganham? Tempestade. Por que eu estou te falando isso? Presta atenção, as tempestades não vão apagar as palavras proféticas que você recebeu. As decepções, as frustrações, os momentos difíceis, tudo aquilo que às vezes você está vivendo, isso não cancela, isso não apaga, isso não anula toda a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Aquilo que Deus liberou, querido, é uma semente que está aí, e você precisa acreditar, não pode deixar o diabo roubar, porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Não deixe as tempestades anular. Diga assim, a tempestade não vai anular a palavra profética sobre a minha vida.
Você quer ver outra coisa, querido? A tempestade não impediu deles irem para perto de Jesus. Vou repetir. Às vezes a gente recebe tantas palavras, está tão bom, tantas revelações, que aí vem as lutas. Ah não, Senhor, o mar está muito agitado, hoje eu não vou ficar por aqui mesmo. Esses discípulos, eles entram no barco, e a onda poderia ser do tamanho que for, a tempestade, a força que for, eles foram e caminharam em direção a Jesus. Escute bem, querido. Repita comigo, fala assim: a tempestade não pode impedir de eu ir para perto de Jesus. Todos nós temos, todos nós passamos. Agora tem algo que eu acho incrível, escuta isso. A multidão de dia estava com Jesus na praia, e Jesus estava revelando, ensinando, falando com aquela multidão na praia. Mas com os discípulos, ele leva para um barquinho no meio da tempestade. Escuta isso. Para a multidão, Jesus fala, treina na praia, mas para os seus discípulos, ele treina no meio da tempestade. Só vai para a tempestade com Jesus quem ele já está treinando, quem ele já está investindo. Só vai entrar no barquinho, enfrentar as lutas, as guerras, aqueles que Jesus já tem um propósito, já está investindo, já está acompanhando, porque a multidão sempre vai estar na praia. Aquele que vai para um lugar junto com Jesus de tempestade, sempre vão ser aqueles que Jesus tem guardado, tem investido, tem treinado. Amém, queridos? Versículo 22, e aqui eu já quero quase concluir, para você ficar feliz. Obrigado, Feloá. Ai, que lindo. João 6:22. Por que eu vou ler esse texto de novo? Porque foi uma outra coisa que eu quero muito que você sonhe do seu coração. Qual a motivação do nosso coração de estarmos aqui nesse culto, num culto depois de um culto poderoso de palavras proféticas? O que te traz? O que te move? O que te impulsiona? Qual é o desejo do teu coração? Versículo 22 diz o seguinte, vamos ler todo. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum. Vamos entender então, está todo mundo lá, tem uma multidão, tem aqueles que são fominhas, tem aqueles que viram Jesus multiplicando o pão, tem aqueles que viram os milagres, tem aqueles que ficaram impressionados, admirados. Eles olham, cadê Jesus? Jesus não está mais aqui. Meu Deus, onde está? Cadê os discípulos? Também não estão mais aqui. Então diz o texto que eles pegam o barco e vão para Cafarnaum à sua procura de Jesus. E eu acho isso incrível, queridos, porque mostra a atitude deles. Eles acabaram de saber da notícia de uma tempestade, eles iam ter que enfrentar aquele mar. A tempestade não impediu deles irem até Jesus. As dificuldades, o trabalho, os compromissos não impediram eles de irem até Jesus. Então eles pegam e eles vão até lá, à procura, querendo saber. Jesus, nós estávamos lá, de repente nós não te achamos, agora nós pegamos os barcos e nós estamos aqui, chegamos. Tomaram os barcos e partiram à sua procura.
Versículo 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus, ele pega com muito carinho, com muito amor, e ele fala: gente, por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram atrás de mim? Porque vocês querem receber uma palavra profética? Porque vocês precisam de um milagre? Porque vocês precisam de uma resposta? Porque vocês comeram do pão? Ou porque realmente vocês querem a mim? Ou porque realmente vocês entenderam o Evangelho? Ou porque realmente vocês entenderam e querem negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir? Qual é a motivação de vocês terem atravessado o mar? Qual é a motivação de hoje vocês terem vindo num pós-culto? Qual a motivação do nosso coração de estarmos aqui? Estou falando, querido, que é errado você receber, você buscar, de jeito nenhum. Eu amo, eu gosto, mas nós precisamos refletir, porque às vezes nós gostamos muito mais do pão multiplicado do que do próprio pão da vida. Às vezes nós gostamos muito mais do milagre, do benefício, daquilo que Ele fez, do que o dono do milagre, daquele que pode fazer infinitamente mais. Às vezes nós nos contentamos com uma necessidade que é nossa, que nós precisamos, e esquecemos que Ele é dono de todas as coisas, e que o convite dEle não é simplesmente para comer um pão multiplicado, mas é sentar na mesa e comer do pão da vida que Ele é. Queridos, eu amo, eu creio, eu acredito em tudo aquilo que Deus tem para nós, mas você, como filho e filha, você precisa sondar o teu coração. Culto, querido, quando fala que tem um culto de profeta, a igreja não tem lugar, está lá fora, porque todo mundo quer receber uma palavra, todo mundo quer ver o sobrenatural de Deus. E de novo, não estou falando que é errado. Eu sou o primeiro e sento aqui na frente. Se eu fosse você, eu chegava cedo e sentava aqui na frente também. Porque também isso mostra tua fome, tua atitude, teu desejo. Agora, você tem que sondar o teu coração. Quando Deus, Ele quer falar com você, querido, Ele acha um menino pastoreando um monte de ovelha escondido lá e faz rei. Ele acha um cara no meio do deserto e põe uma sarça para falar com ele e faz ele libertador. Jesus, Ele não precisa, querido, de usar ninguém. Ele usa até uma mula para falar com Balaão. Ele não pode usar a minha vida, a sua vida ou qualquer outra. Sim, mas nós temos que entender, que refletir em tudo aquilo que Jesus falou e aquilo que Ele quer nos ensinar. Amém, queridos? Falei que eu estava acabando, né? Não, estou acabando mesmo. Eu estava ontem questionando isso tudo. Igual eu falei, eu mudei, querido, minha palavra era outra. E acho que foi ontem, até falei para a pastora, eu falei: nossa, eu preciso acrescentar Eliseu na minha palavra, que Deus acabou de falar comigo. E eu quero já concluir, ou quase concluir de novo. Cadê o ar? Fiquei esperando agora. Queridos, de verdade, eu falei assim, me dá muito temor, sabe? É tudo isso que nós estamos vivendo. Eu como pastor, queridos, eu conheço cada coraçãozinho, cada vida, e quando eu vejo as palavras sendo liberadas, não só aquilo que foi no microfone, mas às vezes aqui na oração, pessoas querendo, e nos bastidores, eu falo: meu Deus, que loucura que foi isso.
Queridos, o culto que nem foi transmitido, sabe? O intuito era esse mesmo, não era divulgar nada, não era fazer story de nada. Foi algo assim, meu Deus, eu falava. E eu cheguei com essa palavra no culto passado, falei, Senhor, o Senhor não precisa falar nada comigo não, mas fala com a tua igreja, fala com aqueles que o Senhor quer, que o Senhor precisa. E na verdade Ele me achou de novo ali, falou um monte de coisa para nós, como igreja. E eu chego em casa e eu vou orar sobre isso, eu vou refletir, eu tento ser igual o crente de Bereia. E nesse questionamento, Deus começou a me trazer Eliseu, porque eu falei assim, para quê? Simplesmente é melhor acontecer, e pronto, e a gente dá glória. E por que às vezes... E aí o Senhor começou a falar comigo o seguinte, falou assim, Murilo, Eliseu, ele queria muito ser um profeta. Ele foi escolhido, Elias sabia, Elias passou a capa, e Eliseu começou a seguir Elias, sim ou não? Queridos, Eliseu renunciou, ele queimou os seus carros, suas carruagens, você conhece a história, e começou a aprender e seguir o profeta. E muitas vezes Elias falou assim, não, eu vou para Jericó, fica aí. Eliseu falou, não te largo, não, agora eu vou para o Jordão, não, eu vou com você. E queridos, em toda a história Eliseu não desgruda. Agora Eliseu tem um desejo dentro do coração dele, e é isso que o Senhor falou comigo, não é errado você ter o teu desejo, você admirar pessoas, você querer servir, ter unção, ter dons, não é errado, isso é algo, desde que, entenda, desde que você flua naquilo que o Senhor chamou você para fluir. Eu falei que nós temos 5 ministérios, queridos, eu tenho muita convicção disso. Eu não quero chegar no céu e Deus mostrar uma bandeja de dom, sei lá o que, para mim, e falar assim, Murilo, isso aqui era tudo para você e você não acessou. Eu quero chegar no céu e falar assim, está vazio, aquilo que era para você foi liberado e você usou, e glória a Deus. Agora isso não significa que a minha bandeja seja igual à bandeja do Eliseu. Esse Eliseu aqui, agora estou falando, tá? Por quê? Porque às vezes, querido, eu quero ser profeta, eu quero fluir nisso, e aquilo que Deus tem para mim não é isso. Então isso eu tenho muito claro comigo, que eu vou ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não posso ter inveja do outro, eu tenho que fluir naquilo que Deus me chamou para eu ser, amém? Isso é importante. Agora, Eliseu, ele tinha um desejo, Eliseu, ele queria, e aí Deus continuou ministrando comigo. Eu falei, sim, ele tinha o desejo. Qual era o desejo? Ele queria ter a unção de Elias, mas ele era fominha, ele queria ter a unção dupla, ele queria ter 2 vezes a unção. Aí eu fico pensando aqui com você, imagina que Elias não fala nada, Eliseu tem aquela vontade, tem aquele desejo, ele olha para Elias, silêncio, ele vê Elias subindo, foi embora, vê a capa caindo, a capa acho que não era santa, porque a roupa foi, só ficou a capa, eu acho. Ele pega aquilo, talvez ele chore e fala, glória a Deus, eu vi meu profeta, ele era amado mesmo. Por mais que ele tinha essa vontade, queridos, e por mais talvez que ele pudesse até viver, é muito diferente. Quando Elias chegou e falou assim, Eliseu, se você me vê subindo, essa unção, esse desejo que você quer, vai acontecer, vai se realizar na sua vida. Querido, ele tinha uma palavra, ele estava tranquilo, mas a hora que ele sobe, que ele vê Elias subindo, o que ele entendeu? Isso é a confirmação de Deus de algo que eu já recebi. Então a hora que ele cai aquela capa, querido, ele já sai com uma convicção, falou assim, ele falou que se eu visse, e eu realmente vi, então aconteceu. Então, querido, ele sai com tanta fé, que ele já pega aquela capa e já bate no Jordão, e fala, eu também quero que esse negócio abra. Por que eu estou te falando isso? Para isso que servem as palavras proféticas, porque teria coisa
coisa na sua vida que poderia acontecer, que você não daria valor, você não entenderia, simplesmente seria mais uma coisa. Agora, quando Deus libera, quando Deus fala, a hora que acontece, o teu tamanho do teu glória, o tamanho do teu aleluia, o tamanho da tua fé vai ser tão diferente, porque você vai ter convicção que você é escolhido, amado, separado, e que Deus está em cuidar de você desde lá de trás. Agora eu não saio correndo, eu recebo, eu escuto, eu guardo. Pastor, anota tudo, querido, escreve. Eu tenho meu grupo no meu WhatsApp, de revelações, profecias, vou mandando áudio, vídeo, pregação, e espero, eu descanso no Senhor. Eu não saio, não sou daquele que recebe uma palavra, amanhã eu já vou mudar, não, queridos. Eu deixo o Espírito Santo conduzir, porque eu entendo que é Ele que vai dar o crescimento. A hora que eu ver, a árvore já está grande. Amém? Só para eu concluir, para eu orar com você, deixa eu contar um testemunho meu mesmo, para edificar a sua fé. Eu já compartilhei em partes aqui, mas é muito pertinente para esse momento. E aqui eu encerro. Vou te pagar um sorvete depois, amei esse ar. Queridos, eu me formei muito novo. Para quem não sabe, eu tenho formação acadêmica como dentista. Trabalhei 7 anos em São Paulo, no interior de São Paulo, fazendo meus cursos, etc. E depois eu vim para Nova Mutum e trabalhei mais 20 anos. Então eu trabalhei 27 anos como dentista. E nesse tempo, nós construímos uma clínica, expandi minha clínica, e foi aumentando, e tinha outros profissionais lá, e profissionais que estavam comigo, talvez desde o início, desde 2005. E depois que eu me tornei pastor, e a minha ideia, querido, sempre foi, eu falei assim, eu vou ter 70 anos e vou estar trabalhando, ô glória, porque era sempre algo que eu sempre gostei, sempre fiz com prazer, era, entendeu, é a minha vida. E depois que eu me tornei pastor, algo esquisito, é essa palavra, não tem outra definição melhor, é um negócio esquisito que começa a acontecer dentro da gente, que eu olhava, eu ia trabalhar, eu olhava para aquele ambiente, a sensação que eu tinha era, assim, nossa, mulher, você está perdendo tempo. Eu falei, mas como que eu estou perdendo? Era uma briga minha comigo mesmo, querido. Mas como que eu estou perdendo tempo? Isso aqui é meu trabalho, é o que eu ganho. Mas começou, querido, aquilo começou a brotar dentro de mim, e toda vez que eu ia, aí eu já ficava incomodado. Aí tinha uma conferência, que antes eu ia com maior dedicação, vou aprender, mas no meio, ou junto com essa conferência, tinha conferência de dente, tá? Tinha um congresso internacional lá, que acontece todo ano. Aí, junto com esse congresso, agora tem uma conferência profética. Qual que eu ia? Claro que era na profética, querido. Em vez de eu estudar dente, eu ia estudar o quê? Bíblia, pregação. E eu comecei, e eu estava nisso. E já fazia tempo que eu estava incomodado com isso. E Deus falou, Murilo, você não vai largar? Não vou largar. Enfim, chega 2023. Eu não lembro o mês, eu acredito que foi em abril ou maio. Peguei minha família, minha casa, falei, sentei com eles, falei, filhas, papai vai parar de trabalhar, eu vou obedecer algo que eu tenho sentido no meu coração, talvez a nossa vida mude um pouco, fique mais regrada em algumas coisas, mas eu sei que Deus que vai nos sustentar. E conversei com elas e, enfim, queridos, abril, maio, eu desfiz do consultório. Primeira vez que o Kesley veio foi em junho de 23. Um mês depois. Ninguém sabia disso, que eu havia parado. Ou pouquíssimas pessoas. Teve o final de semana, ele veio, ministrou. Querido, não falou nada para mim, nada. E glória a Deus, foi bênção. Mas segunda-feira eu fui levá-lo para Cuiabá, porque era o voo dele segunda-feira. E quando eu fui levá-lo, ele falou assim, pastor, tem algumas coisas que Deus falou a teu respeito, eu posso liberar aqui para o senhor na viagem?
Eu, como não sou bobo, falei assim: meu irmão, eu estou dirigindo, estou atento nessa rodovia, e vocês lembram da rodovia antes de duplicar, né, querido? Misericórdia, né? E eu estava ali, eu falei assim: eu posso gravar aquilo que você vai falar? Porque depois eu quero escutar isso com calma, com detalhe, para eu não perder nada. E ele: claro, pastor, sem problema. E eu peguei, coloquei meu celular na perna e coloquei para gravar. E ele falou o seguinte: pastor, quando eu cheguei, Deus me falou algo e eu preciso falar com o senhor. E a palavra foi: Deus viu toda a renúncia profissional que você fez. E para você entender que é Ele que te sustenta, esse ano ainda vai vir uma proposta. E é o próprio Deus que está nessa proposta, é para você aceitar. E aí, querido, ele falou mais um monte de coisa, mas o testemunho meu é esse. O que eu fiz? Amém, tá bom, glória a Deus, né? E fiquei pensando, o que será que pode ser isso? Não sei. Muito bem. Passou-se novembro, os meninos da prefeitura me ligam: Murilo, você não tem interesse de alugar tua clínica para nós? Para a prefeitura? Falei, já pensei que tinha um monte de gente comigo, um monte de profissional, que eu ia ter que falar para eles procurar. Fiquei pensando, e você acha que eu lembrei dessa palavra, dessa promessa? Mas nunca, estou lá, uma ligação, nem... Aí eu falei que eu ia pensar, orar, ia conversar com eles, mas resumindo a história para a gente orar e finalizar, fui escutar numa caminhada, eu achei o áudio do Kesley, eu falei, em vez de escutar música aquele dia, eu falei, eu vou escutar a profecia de novo. Queridos, a hora que ele falou isso, quase parei a caminhada no meio, pensa uma tremedeira que me deu, eu falei, meu Deus do céu, não lembrava. Sabe a semente que você semeia, e de repente você dorme, e de repente a hora que você olha já é uma árvore. Enfim, nós fomos tramitando, no começo de 2024, fizemos a transição, o pessoal que estava lá foi para um outro lugar, para uma outra clínica, cada um para um lugar. Hoje a clínica está alugada para a prefeitura, até hoje, mas eu estou falando isso para você ver como que Deus, quando Ele quer, Ele é fiel, e como que para mim, para minha fé, para minha vida, para minha família, isso foi algo extremamente importante e relevante para toda a minha caminhada cristã. Amém? Você pode colocar de pé? Queridos, por que eu falei? Porque foi o mesmo pastor Kesley. E eu sei que tem muita gente que recebeu muita coisa, e a minha palavra é: ore, não despreze. Aquilo que é de Deus vai acontecer, aquilo que é de Deus vai trazer paz, aquilo que é de Deus vai ter confirmação. Então não deixe o diabo roubar a tua fé, a tua semente, que você possa realmente viver. E eu falo isso, queridos, porque, ai pastor, eu não recebi nenhuma palavra do Kesley ou de qualquer outra pessoa. Querido, não tem importância, você tem. Eu ia pegar minha Bíblia, mas hoje minha Bíblia está aqui, né, querido? Querido, você tem a palavra de Deus, que quando você lê, ela pode se tornar uma palavra profética na tua vida. Quando você lê, tem versículos que Deus vai falar e vai ser muito mais poderoso do que qualquer homem ou qualquer mulher no altar falando para você. É quando você escuta aquilo e você apropria daquilo, aquilo queima no seu coração e você fala assim: uau, eu vou viver, o Senhor falou, o Espírito Santo mostrou, testificou, eu tenho essa palavra no meu coração. E fora isso, queridos, toda palavra que é para a igreja, você entra junto,
Não existe uma palavra para a igreja que você não seja pertencente. Não existe uma palavra para a igreja de bênção que não caia sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se você está nesse lugar, se a tua família está aqui, querido, tudo aquilo que é liberado sobre a igreja, automaticamente você está incluso, porque a igreja não é simplesmente uma parede. A igreja é esse ajuntamento meu e seu, é o corpo, é a noiva de Cristo. Então tem palavras poderosas para a sua vida, tem palavras poderosas para a sua casa, tem palavras para nós, como igreja aqui em Nova Mutum, tem palavras de Deus, e eu estou querendo estimular a tua fé, eu estou querendo não deixar o inimigo roubar essa semente, muito pelo contrário, eu estou querendo que você tenha atitude, que você às vezes mude a geografia, que você semeie, escolha bem, que você não coloque essa palavra debaixo da cama, mas que você coloque ela num lugar alto, para ela iluminar, para ela mostrar o caminho, para ela te dar um destino, para ela apontar, querido, um lugar novo que você tem que trilhar. Abaixe sua cabeça, por favor. Eu quero orar com você. Esses dias eu falei que a maior prova que nós temos é o tempo. A maior prova de um cristão é o tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Tem semente, querido, que você tira do saquinho. Uma cebolinha, com uma semana ela nasce, mas se for plantar um coentro, ele vai demorar uns 15 dias. Às vezes você olha para o vizinho, já vê ele germinando, já vê a cebolinha nascendo, mas a semente que você tem é diferente. A semente que você tem é tua, não é mais de ninguém. Você é único. Aquilo que Deus tem para você vai nascer, vai cumprir no tempo que Ele determinar, do jeito que Ele quiser. Eu só tenho que crer, que tenho fé, eu tenho que me apropriar, eu tenho que viver com isso, entender que uma vez que a minha fé é semeada, é plantada, ela vai crescer, ela vai frutificar. Senhor, eu não tenho muita fé hoje para acreditar, mas eu quero plantar essa semente, porque eu sei que ela vai crescer, eu sei que ela vai multiplicar, eu sei que ela vai dar fruto, eu sei que ela vai se tornar uma árvore grande, a abrigar todas as aves, tudo aquilo que está no céu. Pai, eu quero orar pelos corações, pelas nossas vidas, pela nossa igreja. Quantas palavras poderosas, Senhor, o Senhor liberou esses dias. Quantas palavras, Deus, o Senhor liberou sobre a nossa igreja. Pai, nós estamos aqui no domingo seguinte. Nós estamos aqui no domingo seguinte, entendendo, Pai, que nós não queremos simplesmente comer do pão multiplicado, mas nós queremos o pão da vida. Nós queremos o pão da vida, Senhor. Nós queremos o pão da vida, aquele que é o alimento, aquele que nos sustenta, aquele que pode fazer infinitamente mais. Senhor, nós não queremos contentar com migalhas ou com apenas milagres. Nós queremos o dono dos milagres, nós queremos o Salvador, o autor de todas as coisas. Nós queremos nos curvar para o nome que está acima de todo nome. Nós queremos nos curvar diante daquele que tem todo o poder. Nós queremos, ó Pai, entregar a nossa vida a esse Jesus. Nós queremos atravessar o mar em busca, Senhor, é daquilo que o Senhor é de ter intimidade com o Senhor, é de caminhar com o Senhor, é de viver com o Senhor, é de seguir o Senhor. Deus, nos ajude, nos fortaleça, Pai, e que cada palavra liberada, Senhor, que ela seja semeada, que ela caia em terra boa, e que ela venha frutificar, crescer, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Essa é aquela hora, querido, que todo pastor tem um cuidado. Cadê o pessoal da oração? Vem aqui na frente para mim, por favor.
Queridos, nós temos homens e mulheres do Senhor aqui. E eu os chamei aqui porque eu já vou concluir o culto. Mas aquilo que o Senhor mostrou no meu coração é que tem muitas pessoas que estão desprezando ou não acreditando no seu coração aquilo que Deus tem para fazer. E eu não queria, querido, que todos os traumas, feridas, machucados, tudo aquilo que você já viveu, ouviu, escutou, às vezes com razão, às vezes com verdade, fira aquilo que também a gente sabe que é verdade, que é palavra, que é o sobrenatural de Deus. Deus só vai conseguir levar a igreja para um lugar de glória, de intimidade, de poder, quando esse grãozinho de mostarda é semeado e essa fé está crescendo. Deus, Ele só vem num lugar que Ele é temido, que Ele é reverenciado, num lugar de santidade, num lugar de fé. E às vezes a gente vem e escuta tanta coisa, a gente sai tão duro, tão frio, tão chateado, porque falou com fulano, não falou comigo, porque eu não recebi. A gente começa, sabe, queridos, esse culto é para isso. É para você que está talvez com teu coração aí cético, com pouca fé. E eu falei que eu vou concluir o culto, mas para você o culto não vai acabar. Eu quero que depois você saia do seu lugar e que você venha. E se precisar de mais gente, a gente tem mais gente da liderança, a gente coloca aqui para orar para você. Mas eu quero quebrar essa falta de fé, esse ceticismo nessa noite, em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sabe, queridos, nós precisamos dar um passo de fé em direção, mesmo, isso é atitude, isso é mudar a geografia, isso é, eu não vou embora mais da mesma maneira, eu quero romper isso, Senhor, eu quero acreditar no Senhor, eu quero ter fé no Senhor, e o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu sou duro para isso, que eu não acredito, mas eu queria muito que você desse um passo de fé, e que você viesse para nós orarmos em nome de Jesus, amém? Amém? Só para eu orar, nós temos semana normal, nós temos GPS, tem sido bênção, querido. Quinta-feira nós temos culto, sábado nós temos o culto ativo, domingo nós temos a IBD, 9 horas da manhã. Você que não veio, querido, nós estamos começando agora, vai ser algo, nós vamos falar a Bíblia, queridos, as partes, as eras, isso vai abrir o teu entendimento, a tua visão de como enxergar a Bíblia da maneira cronológica, é rápido, então não falte, é para você, sabe, os pastores estão montando, fazendo isso para você, para aprender, tem muita gente nova, vamos começar, vai ser 2 meses, 3 meses esse primeiro turno, então, queridos, sabe, é curto o período de tempo, venha, participe, estamos começando agora, não falte, domingo 9 horas da manhã, amém? E à noite nós vamos estar aqui no culto, em nome de Jesus. Você também, querido, que veio primeira vez, segunda, você que está desviado, se você quer aceitar a Jesus, entregar a sua vida para Jesus, você não vai embora, você vem aqui para frente também. Você que está desviado, você quer aceitar, reconciliar, não vai embora desse jeito, você vem aqui para frente, que nós vamos estar aqui orando por vocês, amém? Pai, obrigado, Deus, pelo culto, obrigado pela tua palavra, obrigado pela adoração, obrigado pela vida da Sara, do Ciel, Deus, que foram consagrados ao Senhor, obrigado por cada família, por cada visitante, por todos aqueles que o Senhor trouxe. Pai, nós acreditamos em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, então mova o nosso coração em fé,
mova o nosso coração, Pai, a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem liberado, que a gente possa continuar firme nos Teus propósitos. Eu abençoo cada casa, abençoo cada família, abençoo cada coração, aqueles que estão ligados online conosco, abençoe a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, vai em paz então, em nome de Jesus. E você que quer receber essa oração, não vai embora não, vem aqui.